Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33 e o versículo 3. Está escrito assim: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aqui nós estamos diante de uma convocação de Deus para Jeremias. É o próprio Deus que está chamando Jeremias para fazer diante dele um clamor. Então Deus diz a Jeremias: clama a mim. Há momentos na nossa vida em que nós somos convocados pelo Senhor para momentos de oração. E nós entendemos e precisamos aprender que estes momentos são únicos na nossa vida. Existe aquela oração costumeira, aquela oração programada, naqueles horários, naquele momento em que fazemos. Tudo isto, a oração em todo sentido, ela é válida. Mas há momentos em que nós somos convocados para oração. É o Senhor Deus nos chamando para um momento particular com Ele, para termos uma comunhão mais afirmada, mais segura. E todas as vezes que Deus nos convoca para um momento como este, de oração, no aspecto do clamor, é realmente algo que Deus tem para responder e trazer diante de nós. Então veja que o próprio Deus nos chama para orar. Ele não é aquele Deus passivo que fica esperando quando nós orarmos. É bem verdade que quando oramos, o Senhor está atento. O Senhor está pronto para ouvir. O Senhor está pronto também para responder. Mas como no caso aqui de Jeremias, o Senhor disse para ele o seguinte: clama a mim. Então Deus o estava chamando para Jeremias, numa linguagem comum, parar tudo o que estava fazendo e tomar um tempo para se reservar para Deus através de um clamor. E o próprio Deus disse: clama a mim. Você precisa clamar a mim. E já deu garantias para Jeremias. Disse: clama a mim e responder-te-ei. Então observamos aqui o primeiro chamado de Deus é para que nós nos posicionemos diante dele com um clamor. Eu costumo dizer que às vezes Deus coloca fardos de oração sobre nós. Deus coloca em nós alguma situação, alguma condição que nós percebemos que é um chamado de Deus para a oração. Então nós paramos o que estamos fazendo e vamos nos dedicar à oração. Às vezes não sabemos por qual finalidade nós estamos orando, mas nós estamos sendo convocados pelo Senhor para fazermos uma oração. Não sabemos a quem ela vai beneficiar e qual será o resultado, mas temos uma plena certeza que é Deus que nos chama para orar e que aquela oração ela é indispensável naquele momento. Não é algo que se pode adiar, deixar para depois, outro dia, outra hora, outra semana, agora não tenho tempo, só quando eu tiver tempo. Não. Quando são as convocações de Deus, elas devem ser obedecidas de maneira imediata. Não se pode deixar para depois. Ah, mas não estou em casa, não estou no meu lugar costumeiro de oração. Não importa. Aonde estiver, sempre haverá um lugar para um momento de oração quando convocado pelo Senhor. Então, isso chama-se fardo de oração. É como que um peso que vem sobre o nosso coração e nós ficamos aflitos e angustiados, e aquilo é um chamado
um chamado que nós estamos recebendo de Deus para nos dedicar a um momento de oração. E vamos à oração. Começamos fazendo a nossa oração costumeira. Mas como é um fardo que Deus coloca sobre nós, um peso de oração, à medida em que nós vamos orando com as nossas palavras, de repente, o Espírito de Deus toma a nossa vida e começa a colocar palavras na nossa boca que nós nem imaginávamos que íamos dizer naquela oração. E então, quando o Espírito de Deus toma o controle da nossa vida e nos conduz em oração, então nós aí podemos deixar ser levado por Ele, porque Ele sabe qual a necessidade daquele momento de oração. A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar e nem pedir como convém. E numa situação como esta, quando Deus chega diante do profeta Jeremias e diz a ele, clama a mim, não precisava Isaías ficar interrogando, mas Senhor, clamar por quê? Pedir o quê? O que o Senhor quer que eu peça? Nós somos hábeis em pedir coisas para nós. A maioria das orações que fazemos, infelizmente, são orações de petição. É pedindo as coisas a Deus, para nós, para o nosso benefício. E muitas vezes nós esquecemos que tem a oração de adoração, tem a oração de confissão, tem a oração de intercessão, tem o clamor, tem a confissão, tem tudo isto. E às vezes a gente só se ocupa na petição. E o clamor? O que é o clamor? O clamor é um dos aspectos da oração. Clamar é quando vem algo para nós fazermos diante de Deus, e o clamor, ele é uma forma de oração. Pode ser suplicando, implorando, pedindo, bradando, gritando. É a forma de clamar. Em várias expressões, a Escritura afirma, clama em alta voz. Clama em alta voz. Então, o clamor não é algo sussurrado, não é algo entre dentes, não é algo que a gente fala só no coração. O clamor é quando a gente se posiciona e abre a boca diante de Deus. Era o que Deus estava pedindo aqui de Jeremias, dizendo a ele, clama a mim. Chegou o momento em que Deus tinha algo para responder e para revelar a Jeremias que ele não sabia. Mas a felicidade é quando o homem está sensível à voz de Deus e nestes momentos, quando Deus o chama, ele obedece imediatamente. Então, o que o Senhor disse? Clama a mim e responder-te-ei. E eu tenho uma resposta ao clamor que você vai fazer. Agora, Jeremias não deveria perguntar a Deus, Senhor, eu vou clamar a respeito de quê? Qual é a finalidade deste clamor? O que é que eu vou clamar? Não, Deus disse, clama a mim. E como é que a gente clama a Deus? A gente clama pedindo misericórdia, pedindo graça, pedindo ajuda, colocando diante dele problemas, situações, nossa, de conhecidos, de próximos, de distantes, intercessão, até que chegou o momento em que a oração se limita ao clamar. E quando nós clamamos, o salmista disse, clamei ao Senhor, e ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Os Salmos estão recheados desta expressão. O povo de Israel, quando em aflição, angústia e perseguição, diz a Bíblia, na sua angústia clamaram ao Senhor, e o Senhor os socorreu. Então veja o clamor como ele é algo que Deus responde imediato. Então quando o próprio Deus faz a convocação para o profeta, dizendo a ele, clama a mim, e ele vai e clama ao Senhor, ele está entendendo qual é o propósito de Deus para a sua vida.
qual é o chamado de Deus para ele. Jeremias era o profeta. A intercessão é parte do sacerdote. Mas mesmo o profeta, ele é convocado por Deus para estes momentos. E Deus disse, então, clama a mim. Você não vai clamar a outra coisa, você vai clamar a mim. E eu vou responder, e responder-te-ei. Vou responder o clamor e vou também anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Então revela-se por que Deus estava convocando Jeremias para um clamor urgente, necessário, naquele momento, para colocar-se diante de Deus, clamar e esperar de Deus a resposta. Porque quem clama a Deus não fica sem resposta. Sempre haverá uma resposta de Deus para aqueles que clamam a Ele. E quantos que clamam a Deus de dia e de noite? E aqui o Senhor disse, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Deus tinha coisas grandes, surpresas, que Jeremias não sabia, não estava no alcance do entendimento dele. Mas Deus disse que você não sabe, mas eu vou te anunciar coisas grandes e firmes. Olha aqui o valor de se clamar ao Senhor. Então, todas as vezes que Deus te convocar para um clamor, para uma oração, faça-o imediatamente. Deus tem resposta e Deus tem algo para revelar, para falar ou mostrar do que Ele tem para fazer. E nestes momentos Ele convoca os seus soldados, os seus servos, que somos nós, que servimos a Deus na beleza da sua santidade, servindo-o em espírito e em verdade. Então veja que para Jeremias ele disse, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quantas coisas grandes, firmes e poderosas Deus revelou a Jeremias através do clamor. Assim também nos nossos dias. Vez por outra, nós também somos convocados pelo Senhor para clamar a Ele, para ficar na expectativa da resposta. Deus não somente responde, como Ele revela coisas que nós não sabemos, coisas que estão para futuro, que estão ocultas, mas que naquele momento em que Deus nos convoca para um clamor, é o momento em que Deus vai revelar diante de nós e Ele vai nos anunciar coisas grandes e firmes que nós não sabemos. E depois que tivermos esta resposta de Deus, nós ficaremos mais encorajados e fortalecidos, e sempre pronto e disposto a ficar atentos para o momento quando Deus nos convocar para fazer um clamor. Quem sabe hoje Deus está colocando algo no teu coração, te chamando para um clamor, dizendo, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ainda hoje, Deus opera desta maneira. Ele não mudou, ele é imutável. O tempo passa, Deus permanece o mesmo. A sua operação, a sua ação. Portanto, meu irmão, minha irmã, você, eu, cada um de nós, sejamos sensíveis à voz de Deus que fala conosco nos nossos dias através do Espírito Santo. E quando Ele nos convocar para um clamor, façamos imediatamente este clamor. Nos apresentemos diante de Deus, clamemos a Ele com toda a integridade, a entrega do nosso coração. Clamemos, brademos, gritemos, falemos em voz alta, no clamor diante de Deus. Clama em alta voz. E a resposta de Deus virá, e Ele trará também anúncio e revelação de coisas grandes, poderosas e preciosas, que nós não sabemos, mas que a partir daquele momento o Senhor Deus revelará para cada um de nós.
E aquilo será útil, será bom para a nossa vida e nos colocará em sintonia para a realização do plano de Deus, segundo a sua vontade, para cada um de nós. Portanto, fique atento. A qualquer hora destas, Deus pode te convocar para um clamor. Se apresente diante de Deus. Clame com fé, clame com amor, com alegria. E espere de Deus a resposta e o anúncio de coisas grandes e firmes que tu não sabes, mas que Deus irá anunciar no momento oportuno. Pensa sobre isto. Reflita sobre este clamor, este chamado de Deus para clamar, e a resposta que vem, e o anúncio de coisas grandes e firmes que Deus fará. E isso será tudo o que nós precisamos para manter-nos na utilidade, nas mãos do Senhor. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.